Olá, pessoal! A aula de hoje é sobre o volume de um cone. Então, para calcular o volume de um cone, ou seja, quanto que a gente vai conseguir preencher esse cone, por exemplo, o meu cone aqui, o tanto que eu vou conseguir preencher aqui, esse meu cone com água ou com qualquer outra substância, isso é o meu volume, tá? Então, quanto que eu consigo preencher aqui. Então, para calcular o volume de um cone, utilizamos a equação. Então, o volume do cone, ele é igual à área da base vezes a altura dividido por 3, tá? Ou 1/3 da área da base vezes a altura. Eu prefiro dessa maneira aqui que fica mais fácil de visualizar. Como a área da base, nós já sabemos o valor dela, a área da base nada mais é do que o π vezes r ao quadrado. Então, nós já usamos a outra equaçãozinha aqui, que no lugar da área da base já substituímos, ó, πr ao quadrado vezes h dividido por 3. Essa aqui que nós vamos usar como a formulazinha do volume de um cone. Agora, vamos aos exemplos aqui, que fica muito mais fácil através dos exemplos a utilização dessas fórmulas. Então, no primeiro ele fala assim, um cone possui 21 centímetros de altura e seu raio mede 10 centímetros. Qual é o volume desse cone? E ele pede para a gente considerar o π como 3. Então, se ele já está pedindo, a gente vai precisar substituir o valor do π. Então, a gente vai colocar a formulazinha aqui que a gente acabou de ver. Então, ele diz que o volume é igual ao π vezes o r ao quadrado vezes a altura. Tudo isso dividido por 3. Então, o raio nós temos aqui, que é 10. A altura nós temos, que é 21. Basta colocar cada um no seu lugar aqui e resolver. Então, vai ficar assim. O π também, a gente tem ali que é 3. Então, no lugar do π, 3. No lugar do raio, 10. E no lugar da altura, 21. Ainda dividido por 3. Lembrando que quando eu tenho multiplicação e potenciação, a potenciação tem prioridade. O que isso quer dizer? Que eu preciso primeiro resolver o 10 ao quadrado para depois poder multiplicar esse resultado pelo 3 e pelo 21. Não posso fazer diferente. Então, 10 ao quadrado é 100 vezes o 21 dividido por 3. Então, o volume vai ficar igual. 3 vezes 10 é 300. 300 vezes 21 vai me dar 6.300, ainda dividido pelo 3. Dividindo pelo 3 aqui, já vamos achar o volume. Então, o volume vai me dar 2.100 centímetros cúbicos. Esse é o valor do volume que o exercício estava pedindo. Bem tranquilinho, né? Agora, vamos olhar esse 2 aqui. Ele fala assim, um copo será fabricado no formato de um cone, como na imagem abaixo. Olhem o copinho aqui. Qual será a capacidade do copo? Ou seja, quanto que vai caber aqui dentro desse copo? Ele pede para considerar o π igual a 3. Se ele quer saber quanto que vai caber, ele quer saber, na verdade, o volume também. Então, a gente sabe que o volume é igual ao π vezes o raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Ele também pede que a gente use o π igual a 3. Então, no lugar do π eu vou colocar 3. O raio, nesse caso, tá aqui no desenho, ó, que é 4 ao quadrado. Ele não diz aqui, ó, mas como é um copinho, a gente subentende que ele tá em centímetros. A altura, 12 dividido por 3. Mesma coisa que a gente já falou ali em cima. A potenciação tem prioridade, então primeiro resolve a potenciação. Então, vai ficar 3 vezes o 16, que é 4 ao quadrado, vezes 12 sobre 3. Então, o volume vai ficar igual. Aqui agora a gente vai fazer a multiplicação. Então, vai fazer 3 vezes 16 vezes o 12, tá? Então, vai me dar aqui 576 no total. Dividido por 3, ele vai me dar um volume de 192, no caso, como a gente já deduziu, centímetros cúbicos. Lembrando ainda que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Ou seja, as unidades de medida aqui são iguais.
Então, isso aqui eu também posso representar o 192 ml, tá? Que ele tá pedindo a capacidade do copo, a gente dá em ml, que facilita bastante aqui a nossa vida, beleza? Agora, o exercício número 3 aqui. Então, o exercício 3, ele fala assim: uma fábrica de doces e balas irá produzir chocolates na forma de guarda-chuva. Ó, lembram do guarda-chuvinha lá de chocolate? Com as seguintes medidas: 8 centímetros de altura e 3 centímetros de raio, de acordo com a ilustração. Nós temos a ilustração aqui, como vai ser esse guarda-chuvinha. Qual a quantidade de chocolate em litros utilizada na produção de 2.000 peças? Então, para eu saber quantas que vai utilizar em 2.000 peças, primeiro eu preciso saber quanto que ele vai usar em uma pecinha aqui, um guarda-chuva. Então, para isso, eu vou calcular o volume dessa pecinha aqui. Então, lembrando mais uma vez que para calcular o volume, eu uso a equação do πr² vezes h sobre 3. Eu tenho aqui no valor da altura e tenho o valor do raio. Então, fica tranquilo. Como nesse exercício aqui, ele quer saber a quantidade em litros, e a gente não costuma falar, né, 2 pilitros, então a gente vai substituir o valor do pi. Mas agora, como o exercício não pediu outro valor, nós iremos substituir pelo valor original, que é o 3,14. O valor do raio tá aqui, que é 3. E o valor da altura também tá aqui, que é 8. Tudo isso dividido por 3. Então, o meu volume vai ficar 3,14 vezes 3 ao quadrado é 9 vezes 8 dividido por 3, tá? Então, primeiramente, a gente resolve a potenciação. Toda essa multiplicação ali em cima, ela vai me dar 226,08. Dividindo por 3, a gente vai achar o volume de um guarda-chuva, que deu 75,36. Só que lembrando ainda que nós ainda estamos trabalhando com centímetros cúbicos, ou ml, tá? Então, achamos de um guarda-chuva. Como eu quero saber de 2.000, basta então eu fazer o 75,36, que é o volume de um guarda-chuva, vezes 2.000, que daí eu já vou achar qual é o volume de 2.000 peças desse guarda-chuvinha. Esse daqui, ele vai me dar um valor de 150.720. Vamos colocar o sinalzinho de igual aqui. Lembrando que ainda está em centímetros cúbicos. Se eu quero transformar ele para litros, vamos lembrar algumas coisinhas então aqui. Eu sei que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, correto? E eu sei que 1 litro, que é o que ele quer que a gente transforme, é igual a 1.000 ml. Então, aqui ele tá a mesma coisa que ml. Então, aqui é centímetros cúbicos ou ml. Dizemos, então, que já está em ml. Então, para transformar isso aqui para litros, basta eu dividir ele por 1.000. Então, eu vou fazer agora exatamente isso. Então, eu vou pegar o 150.720 e vou dividir por 1.000. Por que dividir por 1.000? Para daí ele transformar em litros. Ele vai me dar 150,72 litros. Ok? Então era exatamente esse valor aqui que o exercício estava pedindo. Tranquilo também, né? E o último, ele fala assim, ele caiu na Universidade de Fortaleza, no Ceará, ele foi modificado, tá? Em um cone reto, a área da base é 9π centímetros quadrados. E a geratriz mede 3 raiz de 10 centímetros. Qual é o volume desse cone em centímetros cúbicos? Então, vamos observar aqui o que nós temos e o que o exercício pediu. O exercício está pedindo qual é o volume. Então, vamos colocar aqui a formulazinha do volume que a gente já conhece. Então, a formulazinha do volume, ela é π
vezes R ao quadrado vezes H dividido por 3. Isso aqui é o que o exercício está pedindo. Só que desse valor aqui, ele me deu a área da base, que eu posso usar aqui, né? No lugar do πr ao quadrado, tudo isso aqui eu já sei que era da base. Mas ele não me deu, ele me deu a geratriz, não me deu a altura, tá? E nem o raio. Então, o que eu tenho que fazer? Então, através da formulazinha da área da base, que foi o exercício, o vídeo anterior que a gente gravou sobre áreas, a área da base é πr ao quadrado, correto? O exercício me deu o valor da área da base. Ele falou que a área da base é 9π. Então, no lugar da área da base, eu vou colocar o 9π, que é igual a π vezes o raio ao quadrado. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu tenho que achar o raio para daí eu conseguir achar a altura. Embora eu não precise do raio aqui, porque tudo isso aqui eu já sei o valor, que é a mesma coisa que a área da base, tá? Então, isso aqui já era a área da base, que seria 9π. Eu não precisaria do raio para fazer o volume aqui, porque eu tenho a área da base. Mas eu preciso do raio para achar a altura, tá? Então, por isso que eu tô calculando o raio aqui. Vou passar o π para o outro lado dividindo, que vai ficar raio ao quadrado, tá? Então, simplificando aqui, de π dividido por π ia dar 1, continua só o 9. Então, vai ficar 9 igual a R ao quadrado. O R vai ficar raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, achei aqui o valor do raio, que é 3 centímetros. Com o raio, agora eu consigo achar a minha altura, através da formulazinha lá da geratriz. Tá? Uma coisa vai levando a outra. Então, a geratriz nós temos, que é 3 raiz de 10. O exercício já nos deu. A altura que eu estou procurando e o raio nós acabamos de descobrir. 3 raiz de 10 ao quadrado, eu vou fazer primeiro 3. 3 ao quadrado é 9. Raiz de 10 ao quadrado, eu posso simplesmente simplificar aqui. Sobra só o 10. A altura é o que eu estou procurando e 3 ao quadrado aqui é 9. Nesse caso aqui vai ficar 9 vezes 10, 90. O 9 que tá mais passa para o outro lado menos, igual a h ao quadrado. 90 menos 9, ele vai me dar 81. H ao quadrado. Esse quadrado passa para o outro lado em forma de raiz. Raiz quadrada de 81, que vai me dar igual a 9 centímetros. Achei a altura, o raio, consigo agora descobrir ali o valor do meu volume. Lembrando que toda essa parte aqui do πr ao quadrado é o mesmo que a área da base. Então, eu já posso usar a área da base que o exercício me falou também, que é 9π. Ou também usar novamente aqui o raio que nós acabamos de achar que vai dar o mesmo resultado. Vezes a altura, que nós descobrimos que é 9, dividido por 3. Então, meu volume vai ficar igual 9 vezes 9, 81π dividido por 3. 81 dividido por 3 vai me dar 27π centímetros cúbicos, ou seja, a letra C aqui, que seria a nossa resposta correta. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aula sobre volume de um cone. Obrigada e até a próxima!